E um ano após o acidente aéreo da Voipaz, o CENIPA ainda não concluiu as investigações sobre as causas do acidente. No Congresso, uma comissão externa que investiga esta queda do avião deve indicar algumas leis, na verdade, para tentar aperfeiçoar todo esse sistema, inclusive a segurança da aviação. Uma reportagem exclusiva do André Anelli. A comissão externa sobre o acidente do avião da Voipaz concluiu o relatório sobre a ocorrência depois de um ano de apurações com 13 sessões e 28 pessoas ouvidas. O documento final, ao qual a Jovem Pan teve acesso em primeira mão, conclui que uma das causas do acidente foi negligência da companhia aérea. O relator da comissão, o deputado Padovani, afirmou ter elementos suficientes para constatar que a empresa fazia a reutilização irregular das peças de uma aeronave na outra, a chamada canibalização, que levava ao sucateamento das aeronaves. Mas nós vimos outros depoimentos de várias peças quebradas que eram trocadas de um avião para outro. Várias peças que às vezes tinham até um palito que segurava a peça. Várias peças que não eram trocadas. Com base em avaliações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a comissão também concluiu que o acidente ainda poderia ter sido evitado se o piloto tivesse tomado 3 atitudes: comunicado emergência à torre de comando, baixado a altitude do avião para descongelar as asas e não optado em fazer uma curva mais fechada que desestabilizou o voo. Na noite anterior, o avião apresentou falha no degelo, mas ele não colocou isso no relatório do avião em virtude de pressão da empresa. Nós não podemos dizer que houve isso porque isso foi uma denúncia anônima e nem vamos colocar. Por não se tratar de uma comissão parlamentar de inquérito com poder de polícia, a comissão externa não vai propor indiciamentos. 2 projetos de lei serão sugeridos. Nós constatamos a negligência da empresa, talvez por uma falha na legislação. E essa é uma das funções que agora nós vamos propor, uma delas. Que as empresas que estão em recuperação judicial, que foi o caso da Passaredo, tenham mais dificuldade de abrir novas empresas e continuar operando. Nós criamos, através de um projeto de lei, um comitê que houve um acidente aéreo de apoio às famílias das vítimas no acidente. O acidente da Voipaz, que deixou 62 pessoas mortas, completa um ano no próximo dia 9 de agosto. De Brasília, André Anelli. Um ano hoje de um acidente que chamou muito a atenção, imagens que foram divulgadas rapidamente nas redes sociais. A Jovem Pan fez uma ampla cobertura. Hoje de manhã acompanhamos inclusive alguns eventos em lembrança, em homenagem a este acidente, às vítimas, na verdade, e o Diogo da Luz estava aqui, ou melhor, estávamos, né, Diogo, aqui há um ano nessa cobertura, acompanhei no IML, aqui no estúdio, em loco, no local do acidente. O Diogo, logo nas primeiras horas ainda, quando o acidente aconteceu, o Diogo, que é especialista também sobre aviação, acompanhou muito. Um ano após, ainda existem algumas incertezas e investigações que não foram finalizadas, e agora uma comissão externa com algumas orientações, inclusive sobre a legislação. O que foi feito até agora, Diogo? Está correto ou ainda não conseguiram entender o que de fato aconteceu naquele emblemático 9 de agosto de 2024? Primeiro, Bruno, é importante lembrar que nada supera ou repara minimamente a perda que centenas e centenas de pessoas tiveram ao ver seus parentes queridos irem embora num acidente tão trágico. Não tem nada que vá superar isso, sem dúvida. Mas, do ponto de vista de aviação, o CENIPA e todos os envolvidos estão agindo com muita responsabilidade. O CENIPA é um órgão respeitado internacionalmente, não é o mais ágil porque não tem efetivo suficiente, mas quando termina um relatório é com muita seriedade. Eles já sabem muitas coisas, mas querem ter segurança de que sabem
sobre tudo o que aconteceu, todos os fatores contribuintes, para daí eles trazerem um relatório com medidas que melhorem a segurança. E quanto à fala desse deputado, ele me desculpe, mas deixa claro que, primeiro, não entende nada de aviação, porque as coisas que ele falou não fazem sentido. E ainda ofende a classe dos aviadores e até mesmo os parentes das vítimas. Não é negligência dos pilotos. Eles, quando se deram conta da emergência, já era tarde. E eles fizeram a curva para a direita? Não. O avião pendeu para a direita justamente porque estava perdendo sustentação. E ao tentar corrigir na urgência, que eles acabaram entrando em parafuso. E não declararam a emergência porque não se faz isso. Primeiro se resolve a emergência e depois se declara. O que adianta dizer para a torre, estou caindo, se eu não sei resolver o problema que está dentro do avião que eu estou pilotando? Portanto, não faz sentido nenhum. E o que valeria discutir isso sim. Por que eles não pediram para descer? Eles não se deram consciência da dimensão do gelo que eles estavam enfrentando. Essa é a realidade. Mas a controladora no solo, que agiu corretamente, não a critico, ela agiu corretamente de acordo com as normas. Ela sabia, porque outros aviões passaram e sabiam que tinha muito gelo. Se nós tivéssemos uma cultura diferente, como muitos outros países têm, onde eles, sabendo de dificuldades, não esperam a gente pedir. Eles dizem, você vai encontrar um problema na frente. Se quiser descer antecipadamente, antes da hora padrão, eu preparo a área para que não haja risco de conflito com outros tráfegos. Isso você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido. São culturas diferentes. Eu insisto, a controladora fez certo pelas regras do Brasil. Esse acidente, se fosse, por exemplo, na Inglaterra, não teria acontecido. Então, acho que vale discutir a cultura para evitar novos acidentes e não ficar apontando culpados. Apontar culpados é o que os advogados fazem e entendo por quê. Eles querem buscar as maiores indenizações. E, por fim, vale lembrar, essa companhia, estado precário financeiro, sem dúvida, mas ela tinha 30 anos de história, dificuldades financeiras e nenhuma vítima causada por qualquer acidente nessa companhia. Ela tinha o melhor histórico dentre as companhias brasileiras. E dizer que estavam voando com um palitinho ou que os pilotos sabiam de panes e não falavam nada, não, isso só faz quem não tem responsabilidade. E a classe dos pilotos profissionais é exemplar e eu admiro muito. Ainda hoje, uma reportagem com várias homenagens sobre esse importante dia que sempre será lembrado, o dia 9 de agosto, homenagens aqui no interior de São Paulo. Nosso repórter Misael Mainetti acompanhou em loco e ainda hoje essa reportagem completa.